Olá, olá, Silvana Rosa aqui mais uma vez. Vamos falar sobre marketing digital, como você pode estar empreendendo, tendo remuneração, tendo o seu negócio da sua casa com o seu celular. Hoje o nosso tema é sobre como você pode estar trabalhando, ou seja, tendo contratos como social media. Então, como que você pode estar percebendo esse mercado? Primeira coisa que a gente tem que entender é todo e qualquer negócio online, a gente precisa de uma social media. Então, uma social media é aquela pessoa que vai estar fazendo a vitrine do negócio, do empreendimento. Então, as publicações, a mídia, o que tiver para ser feito naquele negócio, tem sempre uma pessoa que está pensando e ajustando aquele empreendimento. Então, quando você está trabalhando no mercado ou pensando em trabalhar nessa área, nessa carreira, você tem que entender que existe alguém que já passou por isso e possa estar te ensinando. Então, por exemplo, eu perdi um emprego porque eu trabalhava na área administrativa e hoje eu quero estar trabalhando como social media. Por onde começo? Qual é o mercado área que eu vou estar fazendo? Eu sempre falo que você tem que olhar o que você gosta de fazer, o que você tem mais aptidão para atuar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar trabalhando na parte de área de beleza. Eu tenho facilidade de criar conteúdo. Eu tenho facilidade de fazer essa pesquisa sobre esse mercado. Então, essa área que eu vou me especializar, é nessa área que eu vou buscar clientes para poder vender o meu serviço. O que uma social media tem que entender para poder estar atuando nesse mercado junto do mercado carente que precisa muito de uma social media? Então, só para você entender o tamanho do mercado, em muitos lugares em cidades pequenas, você tem no mínimo aí a prestadora de serviço lá da cabeleireira, área estética, clínicas de estética, no mínimo aí talvez numa rua 5 ou 6 prestadores de serviço nessa área. Se você for nelas e olhar se elas têm uma comunicação nas mídias, uma comunicação para poder estar comentando, falando sobre os serviços dela, você vai ver que essa pessoa às vezes não tem tempo de fazer. Ela não está fazendo direito. Ela está sendo negligente, não está conseguindo cumprir com a divulgação dela. E quem pode estar fazendo isso para ela? Você, em troca de uma remuneração, em troca de um contrato, por um tempo de trabalho que você pode estar se dedicando para essa cliente. Então, hoje tem no Google aqui, onde você pode estar pesquisando, ou dentro do YouTube, tem inúmeros conteúdos mostrando o diferencial de uma boa social media, mostrando o diferencial que essa gestora das redes sociais está fazendo e o quanto que ela está gerando de transformação. Então, a boa social media é aquela pessoa que consegue transmitir o diferencial, o conteúdo, o serviço que aquela empresa faz para potencializar mais venda. Quanto mais venda ela tiver, mais feliz ela vai estar com você. E daí vem uma segunda colocação. Quando uma social media faz um bom trabalho, ela consegue ser indicada para novos trabalhos. Além disso, para quem às vezes está começando, eu não recomendo você fazer de graça. Por quê? Porque quando você começa a fazer de graça, sem querer, você acaba contando às vezes para outra pessoa e aquela pessoa pensa que você é 0800 e acaba não te valorizando. Então, assim, se você quer ajudar alguém com o teu conhecimento, ajude cobrando. Então, isso é ajudar outras pessoas. Você vai estar ajudando ela e ela te ajudando porque você fez pesquisa, você está entregando tuas horas para poder aquele negócio crescer. Então, se você está aqui me acompanhando no meu Instagram, Silvana Rosa, pode mandar essa live aqui para outra pessoa.
que está talvez parada, talvez sem nenhuma remuneração em casa, mas ela é uma pessoa criativa, uma pessoa comunicativa. Mostra para ela que às vezes até mães que têm o seu horário dividido com um bebê novinho ou com a criança com atividade pequena, você pode estar usando parte do seu tempo para empreender. Jovens, pessoas que não têm muito habilidade e conhecimento de faculdade ou formação, você pode também estar atuando nessa área, buscando conhecimento, se desenvolvendo. Quanto é que uma pessoa nessa área pode estar ganhando? Eu vou deixar mais para o final para falar em média hoje quanto é que uma social media pode estar tirando cuidando de negócios. Então tudo depende do conhecimento que você vai estar fazendo, a área que você vai estar atuando, como eu falei aqui, a área da beleza, a área odontológica, a área de médicos que precisa muito, a área de, gente, qualquer negócio, a padaria do bairro de vocês, a padaria do empreendimento que tem na cidade de vocês, não importa a cidade, até o meio rural. Nessa pandemia, eu recebi muitas encomendas na minha casa de hortifruti. Por quê? Porque as pessoas que estavam sem poder entregar as suas mercadorias, a sua produção na lavoura, elas começaram a ver a possibilidade de divulgar nas redes sociais caixa de produtos orgânico por um valor atrativo e mais a entrega dentro do condomínio. E isso eu acabei comprando, fazendo até assinatura para receber em casa. Então, quantas pessoas ali, mesmo na área rural, na área bem distante, que vocês possam estar imaginando que não tenha mercado, pode estar fazendo isso para poder divulgar o negócio ou o que aquela pessoa produz. Então, a social media hoje, ela é a primeira pessoa que a gente precisa para ter dentro de um negócio e divulgar o trabalho daquela empresa ou o diferencial daquele negócio. Agora, vamos entender uma coisa. Social media não é aquela pessoa que vai fazer umas artes, que vai pegar o conteúdo que está na internet e vai repostar no Instagram, no TikTok ou no Kawaii, seja qual for a rede social que aquele negócio tem, e tá tudo bem. Então, vamos lá. Uma social media, ela tem que prestar atenção no conteúdo original. Quanto mais fiel você for ao conteúdo que tem dentro desse empreendimento, mais pesquisa você fizer, mais interação você tiver com esse negócio, mais você vai ter ideias para poder fazer esse diferencial, esse conteúdo. Agora, não adianta também você pensar em ser social media ou o dono do negócio aqui, ele falar assim, não vou contratar uma social media e eu vou contratar alguém que faz para mim só as artes e programa lá. E depois essa pessoa fica com raiva da função social media, por quê? Porque primeiro ele não contratou alguém empenhado nessa atividade e daí ela não deu resultado. Por quê? Porque ela só foi lá e fez postagem, panfletagem desse negócio e não gerou conexão com o teu público. Não teve nenhuma interação, não teve venda. Então, a social media ela tem que ajudar a transformar o negócio daquele cliente que ela tem. Quantos clientes você pode estar tendo como social media? Aí depende. Você vai estar trabalhando sozinha? Daqui a pouco você pode ter uma agência, uma consultora de social media só nessa área. Então, lembra que marketing digital tem várias áreas. A gente está falando aqui só de social media. Social media é uma função que é mais fácil de você entrar. Ela é uma função hoje 90% exercida por meninas. Tem a social media que cuida de negócios locais. Tem a social media que cuida para os nossos processos de lançamento. E aí, Hugo, Dr. Hugo, bem-vindo a todo mundo que está no meu Instagram. E
a outra social media que a gente tem é a social media que ajuda as influencers. Então, por exemplo, hoje nós temos um mercado muito, muito atraente no mercado brasileiro, que é as influencers. Então, você pode ser influencer regional ou nacional ou internacional, só que você tem que ter uma equipe que vai estar te dando suporte. E uma das funções que você vai estar precisando, e você também pode estar se candidatando para poder fazer, é ser a social media desse influencer. Então, ali também tem uma responsabilidade muito grande e tem que tomar a atenção que social media de influencer, você precisa estar muito atento em qualquer coisa que acontece na internet. Por quê? Porque social media de influencer, ela tá por movimento. O que aconteceu naquele instante é o que ela tem que estar publicando, ela tem que estar, às vezes, justificando, evitando alguns constrangimentos. A social media, ela vai fazer só conteúdo de postagem? Não. Então, vamos lá entender o que uma social media pode estar fazendo por aquele negócio. Eu vou usar exemplos bem simples, que você que está em casa, você que está acompanhando ao vivo pelo aplicativo, se você está acompanhando no YouTube ou você está vendo a gravação, eu vou usar sempre exemplos bem simples aqui para você só comparar e ver aonde que você vai estar atuando. Ô, Sil, eu não consigo ainda entender o que eu posso estar fazendo para o meu negócio. Qual é o seu negócio? O que você está fazendo para poder buscar entender o público? Porque você não é um inovador, a não ser que você esteja no mundo da startup ou de inovação, que você tenha que inventar conteúdos aonde que ainda não tenha alguém que fez já no mercado, e você vai ter que fazer coisas tão novas assim. Então, quando você for buscar conteúdo para poder fazer conteúdo para o seu cliente, você tem que sempre imaginar que aquele cliente, ele precisa ter venda, ele precisa ter divulgação do seu serviço. Então, vamos lá. Você está acompanhando a gente aqui, seja qual for o mecanismo, pelo computador, ou pelo aplicativo, ou pelo celular, você pode estar trabalhando como social media tendo apenas um celular. Então, você pode estar fazendo agendamento de postagem, gerando conteúdo. Você pode ter parceiros que podem estar te ajudando nessa função. Então, no início, você tem que fazer muitas coisas dentro da área. Você vai ter que procurar conteúdo, você vai ter que procurar fazer a pesquisa das fotos, dos criativos, que são as artes. Talvez você vai ter que desenvolver essas artes, você vai ter que desenvolver controle, seja ele lá em ferramenta qual for. Tem muitas hoje disponíveis, como o Trello, o próprio ficheiro de planilhas do Google, que é o Excel. Tem outras maneiras de você estar controlando esse conteúdo programático para poder preparar a programação do teu cliente. Em média, hoje, uma social media, ela programa no máximo 14 dias na frente de conteúdo para o cliente. E daí você vai lá e programa todas essas postagens, esse conteúdo, você está sozinha. Daqui a pouco você tem mais 2 clientes, 3 clientes, você consegue buscar outros apoios. Então você vai estar buscando apoio de uma pessoa que vai fazer um design. Então, a pessoa que vai estar fazendo as artes, né, os criativos ali para você, baseado na tua gestão, na tua estratégia para aquele negócio, ou às vezes você foi até o negócio, o empreendimento do seu cliente, ou ele pediu para ele, né, ele mandou as fotos para você, e você vai trabalhar em cima dessas fotos ali para poder deixar elas mais elaboradas, mais bonitas, atraente, colocar uma frase na frente, colocar dentro das cores daquele cliente, que é bem importante vocês respeitarem as cores do cliente. Tá entendendo qual é a mensagem que aquele cliente quer passar, como que você está fazendo com que ele tenha mais divulgação. Então, a social media, ela pode começar fazendo todas as atividades, lembrando lá de pesquisa de conteúdo, criar as artes, fazer a programação de postagem, fazer a parte de
calendário, né, de programação de postagem, muitas vezes 1 a 1, até você ter dinheiro para poder comprar ou assinar ferramentas que te ajudam na postagem. Hoje a gente tem o MLabs, a gente tem outras ferramentas que ajudam a gente pra caramba fazer as postagens, a programação de postagem. Agora, se você disser assim, nossa, eu tenho uma amiga minha que ela faz o conteúdo todo para mim, e eu posso estar fazendo as postagens. Sim, mas só que assim, lembrando, você tem que entender que essa tua amiga, ela pode estar fazendo conteúdo muitas vezes para ter o portfólio, coisa parecida, mas se você está recebendo pelo teu serviço, você vai ter que também remunerar ela. Assim ela se sente mais motivada a poder fazer esses conteúdos para você ou divulgar, porque quanto mais ela crescer, você cresce, o teu cliente cresce, você consegue fazer com que o seu serviço não vire uma reclamação. E como é que a gente pode estar lidando com as reclamações, contornando as reclamações? Nenhuma social media faz um trabalho sozinha, tá? Então vocês têm que entender que a comunicação com o teu cliente, o teu contratante, tem que ser regular. Então você tem que ter um calendário de reuniões, um calendário de entendimento, o que você vai estar fazendo para poder esse empreendimento crescer. Muitas vezes tem um negócio bem peculiar, como por exemplo, oficina de caminhões. Ele tem nomes específicos, ele tem nome de peças específicas, ele tem nome de característica específica. Então, quanto mais você se reunir com esse cliente, mais entender os nomes das serviços e conteúdos que ele vai estar autorizando você a publicar, mais você vai estar chegando até o potencial cliente dele. E isso ele vai estar crescendo. Agora, quando você é contratado por um cliente e esse cliente chega até você e diz assim, eu quero que você cuide das minhas redes sociais, tudo bem? Você tem que entender de cara para dizer para ele, número 1, você não é responsável por 100% do conteúdo. Parte do conteúdo, pelo menos 40%, tem que vir do dono do negócio. Então, você vai lá e pede para ele imagens, dependendo do tipo do negócio, você vai pedir vídeo, você vai pedir para ele a descrição correta dos serviços, você vai entender para que público que se ele vende peças ou conteúdos online, seja ele um e-commerce, seja ele uma loja presencial, o que é o calendário que ele está pretendendo naquele mês. Toda essa comunicação você tem que ter dentro do teu calendário, para poder aquele cliente ser assertivo, não errar e ele ficar contente com você. Agora, se você for contratado por um cliente e ele delarga para você tudo, ele não quer nem saber, você tem que se virar em fazer tudo, nem comunicação você consegue com esse cliente, você é um cliente que você tem que desligar, agradecer e não ficar com você. Por quê? Porque é um cliente propenso a te dar muitos, mas muitos problemas. A outra coisa, tem clientes que chegam até você e tem já hoje padrão no mercado o valor mínimo de uma social media para poder você estar contratando. Então, como é que você mensura o volume de trabalho versus o volume de remuneração? Eu vou falar aqui porque eu estou em São Paulo. Aqui tem desde GRS, que é a gestora das redes sociais, até a social media que faz parte do trabalho. Então, hoje, para você cuidar das redes sociais de um negócio, não é mais só uma pessoa. No início, você pode até estar sendo multifunções, multitarefas, para poder atender aquele cliente, mas depois você não vai dar conta. É impossível você passar um dia fazendo criativos, artes, para aquele negócio, trabalhando as fotos, o conteúdo que recebeu. No outro dia você vai estar pesquisando o conteúdo para poder estar postando junto com aquelas fotos. E no terceiro dia você vai estar programando, buscando conteúdo para como é que você faz o calendário de postagem. Depois você vai validar se as postagens aconteceram. Em que momento você vai estar prospectando novos clientes. Então você vai se sentir sobrecarregada.
Então, é sempre bom você estar buscando e entendendo que você pode estar servindo uma outra social media, uma outra agência, ou você vai estar começando a atender as pessoas como social media e fazendo com que as pessoas reconheçam o teu trabalho e tenham remuneração. Agora sim, vamos lá. Quando você vai estar começando, normalmente o cliente pergunta para você quantas postagens eu vou ter. E aí é o que está o diferencial. Quanto conteúdo ele vai estar te mandando. Porque se ele fecha um contrato com você que vai ter uma postagem dia, significa que ele vai ter que te mandar, pelo menos na frente, antes de você começar, de 15 a 20 conteúdos para você começar a fazer o planejamento dessas postagens. Ok? Então, você não consegue criar conteúdo do zero sem que tenha comunicação com o cliente. Se você foi lá e fez o planejamento de conteúdo, esse contrato lá com o cliente de uma postagem dia, agora vamos lá entender que tipo de postagem. Tem o Reels, que é vídeos no Instagram. Esse mesmo vídeo você consegue estar dentro do contrato programado, subir ele dentro do short do YouTube. Você consegue também usar outras ferramentas, entender que nem todo negócio precisa estar em todos os canais, omnichannel, de comunicar em todos os canais a mesma comunicação, mas tem outros que pode. Você vai ter que ver se ele precisa ou não ter um TikTok, precisa ou não ter uma outra comunicação como o LinkedIn, porque ele vende para empresas, então a comunicação dele tem que ser via LinkedIn e às vezes não é o Instagram. Primeiro entender o que é que o cliente está vendendo, tá? E daí depois entender a rede social que você vai estar trabalhando. Agora, você foi lá e acordou que vai ter 12 postagens mês, ou seja, 3 postagens durante a semana. E quais são as mídias que vai cair esse post? Qual é a comunicação para onde a gente vai estar levando? E isso, cada mídia social que você vai estar colocando dentro das atividades que você vai estar fazendo é um incremento na remuneração que você vai estar recebendo. Então, tem social medias hoje que começam a gerar conteúdo para 2 redes sociais, seja ela o Instagram mais o LinkedIn, seja o Instagram mais o Twitter, ou apenas o Instagram, mas consegue alimentar todas as alternativas que tem no Instagram, como Stories. Tem um limite de stories por dia que você consegue colocar, mas você alimentando stories diariamente com conteúdo, vídeo, enquete, perguntas, responder a caixinha de pergunta, quem tem que responder é o cliente. Então você pode fazer a enquete, a cliente responde. Você pode estar fazendo vários tipos de postagem. Então cada um desses tipos de postagem é uma remuneração que você vai estar recebendo. Então, quando o cliente chega para você e diz assim, eu quero que você cuide do meu Instagram, tá bom. Qual é o que você quer postar? Você quer postar só Reels, você quer postar só feed, você quer postar só stories, você quer quantos posts no feed? Quantos conteúdos a gente vai estar fazendo? Já está ajustada a biografia da descrição lá no tópico dessa rede social? Porque assim, antigamente, quando você ia em alguns empreendimentos, você pegava aquele cartãozinho de papel lá, nem lembro as medidas, e saía às vezes para casa com um monte de cartão e nem lembrava de onde pegou aquele cartãozinho. Então, você chega lá hoje nos empreendimentos e o que você recebe? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram. Então, ali está o cartão de visita. Então, muitas vezes, quando você entra dentro do empreendimento, dentro de um negócio para poder cuidar das redes sociais, você precisa olhar como que está o cartão de visita da pessoa, que é aquela descrição que está em cima. Se tem ali pelo menos um WhatsApp para poder a pessoa entrar em contato. Se tem um link do site, se não tem um link do site, tem ferramentas gratuitas que você pode estar configurando para poder esse cliente ter o contato do seu cliente, do cliente dele. Todas essas configurações é fácil de você, só que você tem que observar.
observar o que os outros Instagrams do concorrente ou outras social media estão fazendo para outros negócios. Então, cada atividade que você estiver fazendo dentro do negócio da pessoa é um incremento na tua remuneração, é um valor que você pode estar cobrando. Então, quando vocês estão falando assim, quanto ganha uma social media? Depende. Depende o que ela vai estar se disponibilizando para poder entregar. Quanto é de apoio que ela vai estar recebendo. Tem social medias que só cuidam da parte de conteúdo. E elas são gestoras de redes sociais. Então, ela faz uma espécie de mentoria para aquele cliente dizendo, olha, eu acho que o teu conteúdo nessa semana tem que ser tal e tal conteúdo. Você tem que fazer tal posicionamento, tal tipo de posicionamento. Por quê? Porque a tendência mudou isso no Instagram. A social media ela tem que ficar muito atenta com as mudanças que acontecem dentro das ferramentas. Então, acompanhar outras mentoras, outras social medias no mercado ajuda bastante você receber alertas, você receber dicas, saber operar em algumas ferramentas de apoio para poder fazer criativos legais que tenham interação é outro diferencial. Então, quanto mais você conseguir fazer com que aquele negócio ali, você consiga incrementar as suas atividades para aquele negócio crescer, maior pode ser a sua remuneração. Então, tem social medias hoje que o contrato mínimo dela, para ela começar a fazer um pacote médio, ela pode estar cobrando aí entre R$1.800 a R$2.000 por mês. Agora, quantos clientes você consegue comportar sozinha atendendo na sua casa com o seu celular? Talvez 5 clientes, talvez 10 clientes. Agora é só você multiplicar esse valor vezes os contratos que você vai ter. Só lembrando que social media não é aquela pessoa que faz só artes para poder postar no teu Instagram, na tua rede social, na rede social do seu cliente. Ele precisa ter uma comunicação para fazer com que o cliente do cliente compre do cliente seu. E ele tenha crescimento, ele tenha retorno. Dependendo do negócio que você tiver, hoje em dia tem negócios onde que tem 3 pessoas por turno cuidando das redes sociais, como respondendo o direct. Se você está sendo social media de um negócio que tenha vendas online, você precisa entender dentro do contrato que você vai estar fazendo se você vai estar respondendo ou não o chat, a comunicação. Porque, primeira coisa, eu recomendo a não fazer isso. Não responder as caixinhas de pergunta, não responder o direct. Por quê? Porque o teu trabalho de fazer a divulgação, de trazer clientes, leads para o negócio, você já fez. Agora, quem tem que fazer o processo de conversão, de conversar com esse lead, conversar com esse contato que chegou até ali, é uma equipe de um SDR, é uma equipe de fechamento, closer, que a empresa tem que ter. Então, o negócio vai crescendo, ela tem que entender que a equipe, às vezes, não precisa ser só os vendedores ou os atendimento físico. A pessoa vai ter, o dono do negócio, ela vai ter que ter... Oi, Marcelo! Abraço! Ela vai ter que ter outras pessoas para poder ajudar ela a fazer as conversões, e essas pessoas têm que ser pessoas que entendam do digital. A função de social media hoje, para quem está trabalhando no mercado e quer entrar nessa área, tem que se especializar, tem que buscar conhecimento, tem que tirar horas por dia para você estar pesquisando, entendendo o que é bom para aquele negócio. Então é muito importante você saber que, olha, eu sou social media de... Saber dizer que área que você vai estar sendo social media. Eu sou social media da área médica, então eu sou uma pessoa que conheço, domina, eu sei o que pode ou não pode ser postado na área médica. Eu sou social media da área de influencer, eu sou social media da área de pessoas que estão trabalhando autoridade, como produtores de produtos digitais.
Eu sou social media de uma rádio. Aqui na rádio tem duas, né? Duas pessoas que cuidam das redes sociais. E aqui tem o canal do YouTube da rádio, que tem os shorts. Tem o canal do YouTube onde que tem o podcast, que vai cortes. Tem um outro canal que só vai cortes. Tem o TikTok. Tem o Kawaii. Tem o Instagram, que lá no Instagram vai shorts e vai vídeos. Tem o Facebook. Tem o aplicativo da rádio. Tô esquecendo mais algo. E tem o site, ainda que tem que fazer manutenção das programações e tudo mais. E ainda tá faltando o Anchor, né? Que é só a voz para as pessoas estarem escutando. Então, assim, são vários canais de um único lugar de que tem que trabalhar e ver se todas essas pratinhos, né? Como se fosse uma bailarina de chinesa lá de pratos, você tá vendo se todos eles estão no ar. Tem conteúdo diário, o público tá crescendo, tá tendo retorno, as pessoas estão pedindo algo no direct ou na meio de comunicação. Hoje, na América aqui, o país que mais usa o WhatsApp é o brasileiro. Ele se tornou uma ferramenta que quando cai ou acontece alguma coisa aqui, tem muitos negócios que acabam quase que morrendo em horas, porque é 100% da comunicação via WhatsApp. Fechamento, contato, toda a parte de divulgação é via WhatsApp. Quando você entra dentro de algum empreendimento que a pessoa não tem site ainda para poder estar vendendo, não tem problema, não precisa ficar dizendo se você vai ter venda se você tiver um site, uma loja para poder estar fazendo isso. Você pode também ter vendas direto no WhatsApp. Hoje o WhatsApp, que faz parte do Meta, você pode estar comprando tráfego para dentro desse WhatsApp. Então, tem um monte de possibilidades. Oi, Carlinhos. Carinha do tráfego tá aí. Tráfego, gestor de tráfego. Então, assim, quando você entra dentro de um negócio, você tem que olhar todas as linhas de comunicações que foi escolhida para aquele negócio. Muitas vezes tem canais que vocês têm que fechar. Por quê? Porque além de ser um custo para a empresa, é um canal onde que não tem retorno, o público comprador dele não está lá, e é um gasto de energia e dinheiro. Então, assim, não adianta você querer ter uma maior remuneração com aquele cliente apenas para criar conteúdo. Se o cara um cara é de estética e ele só vende para o consumidor final, ter um LinkedIn. Então, não precisa ter LinkedIn. Então, não precisa ter essa ganância de ter mais uma remuneração só por causa da possibilidade de você criar conteúdo no LinkedIn. Então, assim, é muito mais fácil você fortalecer aonde que esse cliente vai ter venda do que você trabalhar mídias onde que não vai ter venda, não tem retorno. O comprador do seu cliente não vai estar lá. E importante também você olhar meios de comunicação. Então, quando você entrar, configure o cartão de visita dele no início para ver se tem um canal de comunicação, um WhatsApp, um site. Verifica se o site não está quebrado, verifica se o site está atualizado. Muitas vezes o site é muito pesado, antigo, compensa muito mais você usar ferramentas que ajudem o cliente a chegar até onde precisa. Por exemplo, ele vai usar o Linktree para poder botar 2, 3 WhatsApp da empresa. Ele vai colocar o Linktree lá para poder falar sobre a oferta. Ele vai fazer uma arte sobre os produtos do cliente, o que ele vende, e vai colocar para poder o cliente olhar. A outra coisa que você pode fazer também muito é orientar esse cliente como bônus a ele ter um WhatsApp Business. E lá dentro colocar o catálogo de produtos, colocar os links, colocar as artes, colocar todos os produtos que a pessoa tem. Por quê? Porque você fez o trabalho de divulgação, um bom trabalho, conseguiu achar esse público que vai estar conectando com você, com o cliente seu, e daí você consegue chegar até o WhatsApp. Quando chegar no WhatsApp, muitas vezes não está programada a mensagem de boas-vindas, a mensagem de espera, a mensagem de atendimento. Você consegue estar pelo menos dando de bônus para esse cliente uma orientação de como é que ele configura esse WhatsApp. E com isso você consegue
ter esse encantômetro do teu cliente e você consegue ter indicação. Então, quanto mais indicações você tiver, melhor, porque é um sinal de que o trabalho que você está fazendo, ele está gerando retorno, ele está gerando reconhecimento, você consegue fazer com que aquele cliente seu não rescinda o contrato que você tem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou boa em fazer artes para social medias, mas por que meus clientes não renovam comigo depois do terceiro mês? Quanto é que você está pesquisando para ser uma pessoa diferente? Tem muitas pessoas que às vezes começam a fazer e ter contas para poder gerenciar, mas não conseguem ter fidelização dos clientes. Por quê? Porque primeiro você fechou um contrato, você não tem comunicação com aquele cliente, você não consegue fazer com que aquele cliente se comunique com você, entregue o que precisa entregar. Aquele cliente não está satisfeito com você, você não pede feedback, e você vai lá e percebe que depois de 3, 4 meses, o cara quer rescindir ou quer colocar outra pessoa. Então, o que acontece com isso? A primeira coisa é você não estar vestindo a camiseta que no mundo corporativo tem, que é daquele empreendimento, daquele negócio. A segunda é zelo pela comunicação. Quando você está fazendo uma comunicação e ela tem muito erro de português, é a vitrine daquele negócio. Ele não quer saber se é a social media que está errando. Quem está errando ali naquela comunicação e fazendo ela com erro de português é a empresa, não é você. Só que o cliente é que vai ser zoado, ele vai receber print e vai ser virado um comentário entre outros players no mercado ou o mercado dele, apenas porque você foi infeliz e colocou um post errado ou não verificou a concordância verbal. Então, quando vocês estiverem fazendo postagem, busquem ferramentas que apoiam muito vocês a terem uma comunicação correta, sem erro. É muito mais fácil vocês pegarem e ter alguém de apoio para ser conteudista, que vai estar fazendo conteúdo para vocês, ajudando e validando esse conteúdo. E a outra coisa, dependendo do nicho de negócio, por exemplo, se você faz a rede social de um profissional como as pessoas médicos que fazem cirurgia plástica, ou clínica de estética, é só um exemplo aqui. Tem nomes, às vezes, específicos que você pode estar errando. Então, sempre que você fazer esse planejamento lá de conteúdo, 10, 15, 20 dias à frente, é sempre importante você solicitar que o cliente entre lá e consiga aprovar o conteúdo, validar o conteúdo. E o que acontece com isso? Você vai estar dividindo a culpa caso ele tenha aprovado o conteúdo e você tenha esquecido ou errado em alguma coisa e esse cliente passou lá e olhou também. Então, pode acontecer, ninguém vai estar aqui crucificando que você tem que ser perfeito, mas você percebendo o erro, você tem que ir lá e alterar rapidão ou remover o post. Mas é importante você ter a aprovação do teu cliente. Então, quanto maior a comunicação, mais calendário de contato com esse cliente você tiver, melhor você vai estar tendo retorno e indicação. Agora, é ruim quando você não tem esse tipo de comunicação, quando o cliente rescinde no terceiro mês, não quer nem saber, você não consegue nem ter o feedback dele, por que ele está encerrando. Você ficou tão, digamos assim, persona não grata naquele negócio que o cara não quer nem ouvir teu nome. Quando ele tiver oportunidade, é aquele negócio de 5,55. Quando você tiver fazer um negócio bem feito e teve resultado, a gente tende, né, a comentar com até 5 pessoas. Só que quando a gente percebe e recebe uma comunicação, um erro, as pessoas fazem a gente errar ou erram com a gente, ou erram com o nosso negócio, você tende a falar para até 55 pessoas, porque você fica com aquela mágoa muito tempo. Então você vai lá e acaba comentando para 1, 2, 3, 4. Quando você vê, você está com o teu nome queimado no mercado como uma pessoa que não faz o trabalho direito,
ou aquela pessoa que só faz erro, ou aquela pessoa que só quer receber e faz conteúdos vazios, que não conecta com o negócio. Então, a área de social media é uma área muito, muito requisitada no mercado. É uma área que muito fácil de você estar entrando, porque você tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta de estar pesquisando, uma pessoa que gosta de estar entendendo o que é de tendência e sugerindo para poder o cliente ver se aceita ou não, entendendo o perfil daquela empresa ou daquele negócio ou daquele empreendedor para ver se comporta essa tendência ele fazer ou não. Tem muitas trends, né, que são as publicações da semana ou do mês, que as pessoas, muitas vezes você vai lá e faz para aquele cliente ou aquele negócio e não conecta, não faz sentido, não tem nada a ver com aquele cliente. Então, por que você vai estar usando isso sem comunicar para o cliente? Uma trend que saiu ontem, eu quero aproveitar. Entre em contato com o cliente, verifica se ele tem 5 minutinhos para você, explica o conteúdo para ver se ele aprova ou não. Se ele não aprovar ou não entender, é mais fácil você gerar conteúdo que realmente conecte com aquele cliente do cliente, e assim ele consiga fazer com que a pessoa chegue naquele objetivo dela, que é crescer o negócio dela. Então, assim, quando você... Obrigado, Marcelo. O Marcelo tá pedindo para as pessoas aqui no meu Instagram mandar para 5 pessoas. Bora lá mandar 5 aviãozinhos aí. Quando você quer entrar nesse mercado, muitas vezes a gente não consegue encontrar pessoas que fazem a social media. Por exemplo, eu tenho uma agência onde que é difícil encontrar social media e gestor de tráfego. Primeiro, a social media ela tem que ser aquela pessoa que entenda e ela se importe com o negócio, porque eu sou uma pessoa que me importo com meus clientes. A segunda coisa, a pessoa que vai trabalhar com social media, muitas vezes ela ela pode ter a oportunidade de aprender, mas ela tem que ser sincera. Olha, eu nunca trabalhei. Você consegue me dar oportunidade, mas eu estou fazendo o curso de tal e tal pessoa. Então, assim, quanto é que você está investindo no seu negócio? Quanto é que você está investindo no seu aprimoramento? Não adianta nada você querer ser social media se você não conseguir estar investindo em você. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você ganha. Eu sou aluna há muito tempo do Conrado Adolpho e ele sempre fala, eu não sei se é dele essa frase, mas a última pessoa que eu escutei falando foi ele, o conhecimento, o dinheiro que você não ganha é do conhecimento que você não tem. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai estar recebendo, mais você vai estar faturando. Então, quanto é que você vai estar do dinheiro que você recebe dentro dos seus clientes investindo em você? Aprimorando o seu conhecimento, indo em evento, buscando networking. E outra coisa, se você pegar um cliente e perceber que ele não está pagando você dentro do que você deseja, busque outros clientes que tenha remuneração maior e verifica se aquele cliente ali não é um cliente que seja bom você manter por portfólio, é um cliente legal, é um cliente amigo, mas ele te indica para muitos outros clientes. Então, se ele te indica para muitos outros clientes, ele é um excelente cliente para estar ainda com você. Por mais que a remuneração mensal que você está tendo com ele não seja a contento dos outros. Então, você pode estar completando a tua renda com outros contratos. Só que daí você tem que comentar com ele, olha, eu aumentei esse ano meu valor da agência, só que para você eu vou manter o valor, só que eu tô precisando que você me indique. Só não fale para esses novos clientes ou contato quanto é que eu tô cobrando. Se alguém perguntar, fala que eu tô na faixa entre X e Y. Então, com isso, eu vou te dar margem para você ter uma compensação financeira, mas você tem um cliente amigo. Então, assim, quando a gente está cuidando das contas dos clientes, entendam que você está cuidando de uma conta de um sonhador, de alguém que levanta e cedo, às vezes não dorme, para poder fazer aquele negócio dele ali, aquele sonho dele acontecer. Então, quando você for para cuidar de um cliente, não adianta você tentar dizer assim, estou só cuidando da empresa X, da empresa Y.
entenda que por trás de cada CNPJ tem um CPF, ou 2, uma família, 2, 3, sonhando e querendo viver daquele negócio, daquele empreendimento. E quando você entra lá e às vezes não presta um bom serviço e não tem a postura de dizer não consigo te atender e consegue estar prejudicando às vezes esse cliente por não se importar, você acaba primeiro se queimando e segundo você acaba frustrando um sonho de não uma pessoa, às vezes é uma família inteira. Enfim, não é legal isso. Então, quando você estiver trabalhando com alguém, entenda que ali você está trabalhando com pessoas, seja amigos dos teus contratantes. Assim, ele vai poder te mandar ideias ou aceitar melhor as comunicações que você vai estar fazendo, fazendo com que a pessoa que está querendo comprar dela, ela tenha mais retorno. E isso é o que faz a máquina girar. Então, você está ali na tua função como social media e tem um mercado absurdo de carente hoje, precisando de você que queira atuar como social media, de você que queira ter o teu negócio aí empreendendo como social media. Se eu preciso ter um CNPJ, eu estou com o nome no SPC, estou no nome não sei aonde, eu não vou conseguir ter um contrato. Gente, ninguém olha isso quando você vai fazer um contrato em uma social media, porque você está pedindo trabalho pela habilidade dela. Então, quando você tiver nessa dificuldade, nessa situação, desempregado, mas que tem um celular na mão, tem uma boa habilidade, vai lá, coloca a situação que você quer trabalhar nessa área, começa a prestar serviço para outras pessoas, começa a fazer a diferença. Depois, se a empresa realmente crescer e ela precisar de nota fiscal, você pode estar assinando recibo. Depois você vai lá e faz a regularização, porque hoje tem uma facilidade para você ser empreendedora no Brasil e abrir uma MEI. Você tem uma série de atribuições quando você abre uma MEI, só tem que tomar cuidado com o volume de faturamento. Ainda não foi aprovado, você está numa faixa de 81 mil ano de faturamento de emissão de notas. Você consegue com essa MEI ter uma conta bancária PJ, você consegue ter mais autoestima porque você vai ter o teu negócio, você está empreendendo com a sua habilidade e você consegue assim também trazer melhores retornos para sua família, inspirando outras mães, outras mulheres, outras jovens, outras senhorinhas de cabelinho de prata que eu chamo, né, que são as pessoas que já estão de cabelinho prata. A semana passada eu trouxe aqui um vovô que trabalha com tráfego. É um aluno nosso da academia de marketing digital e ele se aposentou da área militar e começou a trabalhar com tráfego. Então, assim, tem mercado e mercado. Só verifica se você pode estar atuando nesse mercado, porque tem uma demanda gigantesca. Eu não sei onde divulgar e eu não tenho dinheiro para comprar mídias, tráfego. Faz o seu primeiro. Faz o seu Instagram como social media. Faz um novo Instagram. Começa a postar conteúdo lá que você está pesquisando. Escolha uma área que você goste e que você queira estar atuando. Tenha um diferencial. Estude sobre esse negócio. Aprenda o que pode ou não estar fazendo para esse negócio. Saia na rua. Todos os meus alunos, a gente fala muito para eles estarem fazendo uma coisa que é chamada tibuca. Tira a bunda da cadeira e vai para a rua. Como eu falei no início da nossa live aqui, do nosso programa. Vai olhar quantos prestadores de serviço da área de estética e beleza tem no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. E verifica quantos tem um Instagram regularizado ou as mídias dele sendo postado diariamente, com conteúdo que poderia estar trazendo mais cliente. Se não tem esse conteúdo lá, por que não é você a pessoa que vai estar fazendo isso para esse negócio e sendo remunerada por isso? O primeiro, o segundo cliente pode não te trazer uma remuneração super que você precisa, mas lembra, você não é empregado dessa pessoa. Você é uma prestadora de serviço, ou seja, você tem um contrato. Então, quantos contratos você comporta ter por mês? 5 contratos recebendo 2, 3 mil ou menos, talvez 1.500 por conta?
O que você consegue ter e fazer você sozinha no início e depois você consegue buscar parceiros para poder te apoiar? Quantas pessoas você consegue estar abençoando com o teu negócio? Quantas pessoas você pode estar ajudando, além da sua própria família, você mesmo, o sonhador lá, o empreendedor que está empreendendo, que você consiga estar ajudando, além dos clientes que vão estar indo nesse empreendimento, nesse negócio, nesse empresário e conseguindo faturar mais, conseguindo ter um bom atendimento, conseguindo ter a transformação que ele precisa. Então me fala, é difícil trabalhar com social media? É difícil você entrar nesse mercado? Se essa for a sua habilidade, você tem um simples celular na mão, um computador ou apenas só o celular, você consegue fazer dinheiro. Não tem como você chegar até a mim ou qualquer outra pessoa e dizer assim, eu não tenho nem R$1 no bolso, eu não consigo ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro, só para completar aqui a nosso programa hoje, é mendigo e criança, tá? Então, adulto faz dinheiro. Então, o que você está fazendo de dinheiro com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com o seu tempo livre? Quem está aqui me vendo pelo Instagram e quiser me acompanhar, é toda quinta-feira, às 17 horas a gente está aqui, fazendo você se sentir incomodado de não estar faturando com o teu celular, estando em casa ou às vezes infeliz no seu trabalho ainda CLT, tá tudo certo se você optou pelo CLT, mas você não está feliz e você queira fazer transição de carreira. Mas o que você pode estar atuando no mercado como transição de carreira? A gente já falou aqui sobre o mercado de afiliado, é um mercado maravilhoso porque eu fiz transição de carreira e eu comecei como afiliado. A gente está fazendo um treinamento que logo vem aí sobre o mercado de afiliado para uma área muito legal, pessoas às vezes que não olham para essa área, junto com o Marcelo. A gente tem possibilidade de trabalhar como dropshipping, a gente tem a possibilidade de trabalhar como social media, como eu estou comentando hoje aqui, tem possibilidade de você trabalhar como gestor de tráfego, tem a possibilidade de você empreender as suas ideias. Por exemplo, nossa primeira live aqui, nosso primeiro encontro de 2023, eu desafiei a você a falar sobre a planejar, a faturar R$500 mil ano. Tem muita gente que vai me olhar e vai dizer assim, essa mulher é maluca, eu nunca vou faturar R$500 mil ano. Tá bom, deixa eu só repetir aqui. Você precisa de R$41 mil mês. R$41 mil dividido por 4, que é 4 semanas no mês, você precisa um pouco mais de R$10 mil. Você precisa entender que você consegue pegar, muitas vezes, o teu conhecimento, transformar isso num e-book. Não sei diagramar. Tem outras empresas, outras plataformas que conseguem te ajudar e você coloca a venda esse e-book e você consegue ter vendas diárias, consegue estar fazendo mentoria no meio de pagamento que hoje é muito fácil você fazer e você consegue os R$10 mil por semana, 41 mil mês e no final do ano, R$500 mil faturado. Bora lá? Se incomode por você não estar faturando com o seu celular, com o seu conhecimento todos os dias. Então, nos vemos na próxima quinta-feira falando sobre outro tema muito interessante, transição de carreira. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar no direct, pode comentar nos vídeos da rádio, que eu vou estar lendo e acompanhando e respondendo você. Obrigado!